Em sequência ao programa Você é Show, estamos aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro, a convite do deputado federal Sávio Neves, presidente da Associação de Trens Turísticos. Em debate, a reativação da ferrovia Rio-Petrópolis. Essa solução que ele traz aqui, Rio-Petrópolis, em 90 minutos. Uma hora chegou a 1 hora e 49 minutos, né? O Pastore bota em 90 minutos, né? 159 anos depois, Rio-Petrópolis, 90 minutos. Nenhum de nós aqui de carro, nem de moto, nem de nada, chega em Petrópolis 90 minutos hoje. Então é uma solução contemporânea. Se você quer incluir a serra, a rede de hospedagem da serra, não só de Petrópolis, de toda a região, Taipava, tudo aquilo, oxigenar a indústria do turismo de Petrópolis e Taipava, tem que colocar esse sistema para funcionar. Senão eles não vão ser impactados pela Copa do Mundo, Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações, Jogos Olímpicos e nada. Eles estão isolados. Apenas 40, 50 quilômetros aqui do Rio. Né? Então, isso também é uma questão. 90 minutos. Outro ponto que foi bem destacado aqui, 249 milhões de reais, 239 milhões de reais. É muito barato pelo progresso, pelo desenvolvimento econômico que vai trazer. Não só para o transporte das pessoas que hoje já circulam, trabalham em Petrópolis, moram no Rio, ou ao contrário, já faz a circulação. Quantos ônibus por dia? Já fez esse trabalho. 200 e poucos vão ser retirados da estrada se isso aqui funcionar. Então, fora carro particular, que vem com uma pessoa no carro, que não tem transporte público. As pessoas ficam refém do transporte individual. Agora, quem é contra tem que ser chamado para participar, porque isso aqui também é uma oportunidade de negócio. Só para completar, mais um destaque aqui da palestra, apenas dos Rio Alto da Serra, são quantos quilômetros ao todo? 65. São 65 quilômetros, Rio Alto da Serra. Na ferrovia, 55. 55. Só invadido hoje na Serra são 7 quilômetros. Quantos quilômetros? São 2,5 km só dos 7, dos 6 quilômetros da Serra, a 2 quilômetros que tem registro de ocupação. Então, olha aqui, de 55 quilômetros, só para a gente entender aqui, de 55 quilômetros total, saindo aqui da Leopoldina, da Francisco Picário, né, da estação, dessa belíssima estação, que também é um outro desperdício, que virou casa de funk, em vez de ter uma função nobre, né? Ali é festa de funk, aluga para funk e tal, porque infelizmente eles dois trabalham no Estado, mas tem a coragem de trazer aqui, botar luz nesse problema. É um absurdo o que estão fazendo. Patrimônio que é nosso, patrimônio é do povo, do Rio de Janeiro, povo fluminense e do Brasil. Talvez seja uma das estações mais bonitas do mundo. Em Paris, lá virou o Museu d'Orsay, uma mais feia que a nossa aqui. E a gente aqui fica alugando para fazer festa funk. Né? Enfim, dos 55 quilômetros, apenas 2,5 quilômetros, apenas 2,5 km estão invadidas, que é exatamente alguma daquelas fotos que ficaram no leito ferroviário. São 300 casas, 300 famílias que já foram, mas sabe quem são, como seria uma eventual indenização para serem retiradas. Mas isso tem um custo financeiro, que é até barato, e tem um custo político, porque essas pessoas não querem, para político demagogo, você falar em reassentamento, em realocação, ou enfim, para eles isso é o maior palavrão que tem. A gente tem que contar com bom senso e com o espírito público e descomprometido com outras causas que às vezes a gente não encontra no político comum, né? Então, só para vocês entenderem, se a gente entrar num trem hoje, Jorge, aqui, na estação de Bará, amanhã, a gente marcar 9 horas da manhã, todos nós, a gente vai até Raiz da Serra amanhã. A gente chega a Raiz da Serra, ali perto da terra do Garrincha, ali, Fragoso ali. E depois essa questão da serra, que foi invadida, que é o trem de cremalheira, que normalmente eles faziam a baldeação e ali subiam. Então, não é um desafio impossível, é muito difícil, mas custa 240 milhões de reais. Então, eu acho que é uma questão de pressão política, como você disse. E, para terminar, eu queria só fazer aqui
um depoimento aqui de agradecimento a vocês dois que carregam essa bandeira há tanto tempo, uma luta quase que solitária. Quase que solitária, não, solitária. Eu já vi o Pastore fazendo 3, 4 palestras no Rio, Petrópolis, tudo no mesmo dia, sobre o mesmo tema, porque ele acredita nisso aqui. Isso aqui talvez seja a questão da vida dele, sem medo de errar. Nós tivemos um evento ano passado, ano retrasado mesmo, no Museu Imperial, e aí juntamos todo mundo. O Pastore mobilizou os 3 prefeitos. O novo prefeito de Magé, o prefeito de Petrópolis e o prefeito, que mais estava lá? Não, 3 prefeitos. E o secretário de Transporte. Vicente Loureiro, que também é de urbanismo, né? Obras, né? Todo mundo lá. Vamos assinar a fotografia, todo mundo assina termos de compromisso. Até hoje, isso tem mais de um ano. Até hoje eles não moveram uma vírgula. Os grandes palestrantes do projeto de reativação da primeira ferrovia do Brasil. À minha direita, o doutor Antônio Pastore, da Secretaria Estadual de Transporte, e à minha esquerda, o doutor Hélio Suevo Rodrigues, também da Secretaria. Só poderia dar assim, uma ideia do que é o projeto de reativação da primeira ferrovia? Tá, nós estamos falando da primeira ferrovia do Brasil, inaugurada em 30 de abril de 1854 pelo Barão de Mauá, que ligava a localidade de Guia de Pacobaíba à Raiz da Serra. E existe um segundo projeto também, que é o que eu estou tocando, que é a segunda parte dessa ferrovia, que é o trecho da Serra de Petrópolis, que ia da Raiz da Serra até o Alto da Serra de Petrópolis, um trecho de 6 quilômetros, e que foi desativado em 64. Então, os 2 projetos estão ligados. Vamos começar, então, com o primeiro projeto. A ideia seria nós resgatarmos a primeira estrada de ferro do Brasil, que está completando agora, em 30 de abril, 159 anos. Ela começa ali em Guia de Pacobaíba, na praia de Mauá, vai até Bongaba, de Bongaba a Piabetá, e indo até a Raiz da Serra de Petrópolis, numa localidade denominada Vila Mirim, com 16 quilômetros e 30 de extensão. Ela está dividida em módulos. Nós queremos construir antes um primeiro segmento de Guia de Pacobaíba até Bongaba e depois prolongá-la a Piabetá, ligando com o segmento que já existe, que hoje está em operação com a concessionária Supervia. O senhor, então, poderia fazer uma abordagem um pouco maior da parte de ferrovia. Ok. Bom, para o público em geral entender a importância dessa ferrovia, em 1854, como é que era feita uma viagem até Petrópolis? O imperador pegava o barco aqui na Praça Mauá, atravessava a Baía de Guanabara em mais ou menos 1 hora, pegava o trem da Estrada de Ferro Mauá e ia até a Raiz da Serra de Petrópolis. Isso levava mais ou menos 1h30, que era uma coisa espantosa para a época. O Mauá não conseguiu levar o trem a Petrópolis. Cerca de 30 anos depois, conseguiram construir uma outra empresa, levou a ferrovia até Petrópolis, adicionando mais 6 quilômetros na serra, subindo por uma locomotiva cremalheira, a Serra da Estrela, e chegando em Petrópolis em cerca de meia hora. Então, o que é que nós queremos fazer? Se nós reativarmos essas 2 ferrovias e fizermos a ligação de barco, com escala na Ilha do Governador, no aeroporto do Galeão, parando no aeroporto Santos Dumont, nós vamos fazer essa viagem, mais ou menos, no barato, em 2 horas. Hoje, você não consegue fazer uma viagem de Petrópolis até o Rio de Janeiro, de automóvel ou de ônibus, no horário de hoje, em menos de 3 horas. E vai desafogar as estradas. Exatamente. O que a gente quer é oferecer uma nova opção turística e comercial de deslocamento Rio-Petrópolis num outro eixo, voltando ao pensamento, à lógica de 150 anos atrás. Esse investimento vai ficar caro? Não, não fica caro. Se a gente for considerar todos os módulos de construção da Mauá, incluindo esse módulo hidroviário, gira em torno de 60 a 70 milhões de reais. 60 e poucos milhões de reais. O trem que vai ligar Rio a São Paulo e Campinas está acima de 1 bilhão. 1 bilhão? 35 bilhões. Quer dizer, essa verba poderia beneficiar
a milhares e milhares de brasileiros. Não precisamos dessa verba toda, não. Basta menos de 1% dessa verba do trem de alta velocidade para a gente realizar esse sonho de reativar. Vejam bem a importância disso. A primeira ferrovia do Brasil que funcionou aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós temos a primeira estação ferroviária, a primeira ponte ferroviária, a primeira locomotiva, está tudo aqui e parado. Então está na hora de nós resgatarmos isso e oferecer, não é só pelo saudosismo, não, é pela facilidade de deslocamento dessa viagem. E é extremamente barato, não é caro. Doutor Hélio, que tipo de trem seria utilizado? Bom, a nossa ideia inicial seria, a princípio, instalar um trem de época, ou seja, locomotiva a vapor e carros de passageiros de madeira, podendo se transformar em outro tipo de operação com o material rodante, interligando com o transporte de passageiros da concessionária Supervia, em Bongaba, com a implantação até de veículo leve sobre trilho VLT. Doutor Pastore, e a parte dos nossos aeroportos, o Galeão Internacional, Tom Jobim, né? O Santos Dumont, que são importantíssimos para o turismo nacional? Nós acreditamos que uma forma de viabilizar esse projeto, de aumentar o fluxo de passageiros, é promovendo a ligação de Guia de Pacobaíba com escala no aeroporto do Galeão, que é pertinho dali, cerca de 15 minutos de barco, e do aeroporto do Galeão até o aeroporto do Santos Dumont, cerca de mais uns 30 minutos, dependendo da velocidade da barca. Então, vai haver uma interligação desses dois aeroportos que vai aliviar bastante o passageiro que, às vezes, desce no aeroporto Santos Dumont e é obrigado a pegar uma conexão no aeroporto do Galeão, ele vai entrar pela linha vermelha, vai pegar aquele engarrafamento, correndo o risco de perder. Ele precisa, para fazer esse deslocamento, dependendo do horário, se ele for de automóvel, de ônibus, 1 hora, de repente, em 15 minutos, que é a distância entre barcos, ele faria essa conexão muito rapidamente, muito tranquilamente. Que tipo de embarcação poderia ser usada? Aqui se falou muito em hovercraft. Exatamente. Esse é um sistema moderno utilizado na Europa, na Inglaterra, que há uma possibilidade, há um estudo através da Secretaria Estadual de Transportes para aquisição desse tipo de embarcação. A ideia nossa é fazer um transporte social, né, de passageiro e também de turismo. O lobby das empresas de ônibus e das próprias construtoras prejudica um pouco a realização desse projeto? Eu não diria que é lobby. O que eu diria é o seguinte: toda vez que você apresenta uma ideia nova, alguma coisa diferente das soluções usuais, elas demoram muito para ser absorvidas. Então, acho que está faltando ainda as autoridades, os políticos, os empresários perceberem o real alcance desse projeto. Aí, como dizem na gíria, quando a ficha cair, de repente, essa é uma ideia boa, viável, sustentável, que estão falando hoje muito nisso, sustentável e, o melhor de tudo, é extremamente barata. E se encontra grandes investidores privados interessados num projeto dessa ordem? Olha, eu acredito que sim. O que está faltando aí é uma falha um pouco da nossa parte também, é no sentido de dar uma divulgação, tentar saber quem seriam esses investidores, como é que seria essa operação. Quais são as vantagens da implantação desse projeto ferroviário para a população de Petrópolis? Olha, eu acho que são grandes. Hoje, Petrópolis é refém da BR-040, que é a única via de deslocamento para o Rio de Janeiro, que vive quase sempre congestionada. E quando você escapa da BR-040, você cai na linha vermelha, na perimetral, que não vai existir mais. Então, uma confusão faz com que a sua viagem demore 2h30 a 3 horas. Bom, o que nós estamos propondo é o seguinte: é um outro eixo de deslocamento. Quem conhece Petrópolis sabe onde fica a Rua Tereza, ali seria o ponto final do trem. Então, o sujeito vai desembarcar numa via, numa alternativa de transporte rápida, segura, não poluente. Ele vai viajar com toda a segurança, são trens modernos. Estimularia o comércio, né? E vai estimular o comércio daquela região. Você vai chegar direto na boca da Rua Tereza, poder fazer suas compras e dali se dirigir a outros pontos da cidade. E o turista brasileiro adora comprar, vide a Flórida, que está se levantando cada vez mais, com mais de 2 milhões de turistas brasileiros. Então, por que também não estimularmos Petrópolis com a Rua Tereza e outros pontos do Brasil?
A questão do metrô da linha 3. O projeto da linha 3, ele vai ser iniciado ali na estação de Niterói-Barcas, Araribóia, né? Passa por cima do trevo da ponte Rio-Niterói, pega a faixa da estrada de ferro, antigo ramal de Niterói, no Barreto, e vai até Guaxindiba, com uma extensão de aproximadamente 22 quilômetros, pegando cerca de 17 estações, a um custo aproximado, me parece que de 1 bilhão e 700. 1 bilhão e 700. E tem que se considerar, é fundamental, porque São Gonçalo é o segundo município do Rio de Janeiro em população, depois do município do Rio de Janeiro. Por isso, é de fundamental importância que o governo dê prioridade na construção da linha 3 do metrô. Quer dizer, o povo também de Niterói mereceria um tipo de transporte de maior qualidade e mais rápido para ir ao trabalho. Mais digno. Acontece com o povo daquela área de Niterói, de São Gonçalo, a mesma coisa que acontece com o pessoal do Rio de Janeiro, né? Demora 1, 2 horas para chegar em casa. Eu vou pedir ao senhor um recado final sobre a importância desse projeto, na medida em que possamos sensibilizar também as autoridades, os políticos, não é verdade? Olha, a gente acha que esse problema do trânsito, ele tem jeito, desculpe o trocadilho, ele tem jeito. Eu sempre chamo a atenção da genialidade do Barão de Mauá, que ele percebeu a força do vapor, a força da locomotiva como extremamente importante, como meio de deslocamento rápido, seguro e eficiente. E isso consta do brasão de Petrópolis. Se nós olharmos o brasão da cidade de Petrópolis hoje, que tem aquelas árvores, em volta do brasão nós temos os trilhos de uma ferrovia, em alusão à primeira ferrovia do Brasil. Então, o desafio que eu lanço, normalmente, que eu falo para os políticos, para as pessoas céticas, é o seguinte: o que é mais fácil? Tirar os trilhos do brasão ou reativar essa ferrovia? E a participação do deputado Sávio Neves, presidente também da Associação de Trens Turísticos, né, tem sido muito importante. Ele tem sido um companheirão, tem aberto espaços para a gente na Associação Comercial do Rio de Janeiro, onde nós fizemos a apresentação, e ele tem procurado, na medida do possível, ajudar a sensibilizar as autoridades para mostrar a importância. Ele acredita nesse projeto, inclusive ele opera na Estrada de Ferro Corcovado um trem que guarda muita semelhança com o de Petrópolis, que é a cremalheira, aquele trenzinho que vai lá no Cristo Redentor, é exatamente aquele modelo para Petrópolis, só que Petrópolis são 6 quilômetros. A implantação desse projeto demoraria muito, não? Não, é uma obra de engenharia rápida, até porque o leito, ele existe ainda, ele está preservado, só não tem os trilhos. Então, você teria que retificar o leito, fazer algumas pontes, viadutos, remover algumas escadas, coisa e tal. É obra para 1 ano. Em 1 ano está pronto. E a sua colocação final, sensibilizando também a nossa população, que também tem que cobrar isso das autoridades. Desde o início desse século, a política de governo voltou a ser o transporte ferroviário, não só o transporte ferroviário de carga, como também o transporte ferroviário, e nós estamos tentando inserir nesse contexto o transporte de passageiros a nível histórico, turístico e cultural. Então, eu acredito muito nisso no Rio de Janeiro. Finalizando e parodiando, doutor Pastore, trem deputado que não mexe a caneta em favor de um projeto dessa importância. Vamos todos nós, comunidade, pleitear aos seus vereadores, aos seus deputados, aos seus governantes, para que esse projeto do trem turístico na rota Rio-Petrópolis, rota que o imperador fez, cumpriu, saia do papel. Obrigado.